Aqueles remédios que a gente usa para tratar os sintomas das demências, tem um momento certo sempre da gente começar eles e também tem um momento certo da gente parar, da gente suspender da prescrição. E é muito comum a gente ver que na prática o paciente acaba usando de uma forma desnecessária, né? Passa do tempo ou começa muito antes de precisar. O principal grupo são os anticolinesterásicos, que é a donepezila, a rivastigmina, a galantamina, e elas vão agir aumentando a disponibilidade da acetilcolina, que é um neurotransmissor que é importante para manter a memória, a atenção, a linguagem do paciente. Então a gente vai usar eles na fase leve e na fase moderada do Alzheimer, do Lewy, da vascular, exceto os pacientes com demência frontotemporal que a gente não usa, não tem indicação. E o objetivo dessas medicações é retardar a perda cognitiva e funcional, é manter um pouco mais de tempo a autonomia, né, e atrasar até a institucionalização. Então, os estudos mostraram que eles reduzem um pouco a chance, né, da família ter que colocar numa casa de repouso. E também tem um outro grupo que é a memantina. Ela protege o neurônio do excesso de estímulo tóxico. Ela vai agir modulando o glutamato, que é outro neurotransmissor, que quando está em excesso causa uma toxicidade neuronal. E aí a gente consegue reduzir isso e reduz a agitação, a piora funcional, pode melhorar um pouco o comportamento e muitas vezes a gente associa os anticolinesterásicos com a memantina. Mas a memantina a gente vai sempre começar na fase moderada e na fase avançada. A gente não inicia ela na fase leve da doença. Muitas vezes eu vejo que o paciente está usando a memantina desde as fases leves, desde o início do diagnóstico. Só que os estudos mostram que nessa fase leve ela não vai melhorar a cognição, não vai retardar a progressão e também não melhora a funcionalidade. E ainda pode trazer efeitos colaterais. Quando a gente vai pensar em retirar essas medicações do paciente? Quando ele já está numa fase muito avançada da doença, quando ele já perdeu toda a funcionalidade. Então, se ele está acamado, se ele já não se comunica mais, se ele está totalmente dependente para tomar banho, para as atividades básicas do dia a dia, não faz mais sentido a gente manter um remédio que o principal objetivo é manter a funcionalidade, porque ele já perdeu toda a funcionalidade. E aí a gente só vai trazer efeitos colaterais e não vai trazer mais benefício. Sobre a memantina, em alguns casos a gente mantém em fases mais avançadas, porque em alguns casos ela pode reduzir um pouco a agitação, diminuir um pouco episódios de agressividade, estabilizar o comportamento, né? E aí facilita um pouco o cuidado diário. Essas medicações, elas nunca devem ser retiradas abruptamente. Deve ser retirada gradualmente e sempre orientada por um médico e individualizada. Tem pacientes que podem se beneficiar em ter essas medicações por um tempo mais prolongado.